Oi, pessoal, tudo bem? Ontem eu estava passando no Instagram, né, olhando o feed do Instagram, e aí apareceu uma postagem de uma pessoa conhecida minha, uma pessoa inclusive que eu gosto, que eu admiro mesmo. E essa pessoa estava falando de uma vitória dela, estava mostrando um trabalho muito bacana e falando de uma vitória, né, que ela tinha conseguido. E eu fiquei olhando aquele post, e enquanto eu via, eu comecei a sentir umas coisas estranhas no meu corpo, assim, eu senti uma contração nos meus órgãos internos. Em Core Energéticos a gente fala muito sobre sensação de órgão, né? Olha a sensação de órgão. E a minha sensação é que os meus órgãos internos estavam se contraindo muito sutilmente, assim, bem desagradável. Eu senti que a energia estava se movendo em mim diferente, assim, mais ativa, ligada, assim, eu comecei a perceber meus órgãos assim, né, se mexendo. É quase como um desarranjo energético no corpo. Eu sentia como se a energia estivesse se desarranjando, assim, mudando, indo para outros lugares. E eu percebi também que a minha respiração tinha parado. Eu não estava respirando, obviamente respirando pouquinho. Né? Meu peito estava parado, não estava tendo uma respiração. E a minha boca ficou meio dormente e paralelo a isso, enquanto isso estava acontecendo, eu comecei a me sentir muito desamparado. A sensação que eu tinha de desamparo, como se eu tivesse sido abandonado, assim, foi uma sensação muito desagradável. E a frase que me vinha na cabeça, as perguntas que me vinham à cabeça era: por que não eu? Por que não é comigo? E aquilo foi me deixando num lugar bem desagradável, bem chato. E logo em seguida, junto e misturado com isso, eu me vi num lugar de desdenhar da vitória da pessoa. Eu comecei a pensar, mas também não é para tanto, não é isso tudo. Olhe bem, comecei a procurar as falhas, os buracos ali naquela história. E seguindo ainda dentro desse espírito, me peguei pensando em formas de sobrepujar a vitória da pessoa, de fazer alguma coisa que me colocasse num lugar de superioridade em relação a ela, de mostrar que eu era melhor do que essa pessoa. E, e dentro desse turbilhão eu comecei a me, né, quando estava percebendo as coisas, veio uma percepção que era: eu tô com inveja. Eita, tô com inveja. E aí foi chato, né? Perceber que eu estava com inveja da pessoa ali. E me veio constrangimento, uma vergonha de estar ali, de estar naquele lugar. Mas eu fiquei olhando para aquilo e, embora bem chato, mas eu achei muito interessante ter essa visão, essa percepção, porque não foi a primeira vez, obviamente, que eu senti inveja, mas e nem a primeira vez que eu percebi que estava com inveja, mas eu nunca tinha sentido as etapas tão claras assim, desde a sensação no corpo até as emoções que foram fluindo e as concepções, né, os julgamentos que eu fui fazendo. E eu achei legal ver isso. E eu tive a impressão que olhar para isso, ter essa clareza, me ajudou a sair desse lugar, pelo menos sair uma boa parte desse lugar mais rápido, porque eu percebi, né, eu comecei a fazer as conexões e entender que a minha criança ficou ferida na hora que viu aquilo, que uma parte minha muito regredida, muito infantil, entrou no lugar da escassez e ficou preocupada, achando que se o outro está aparecendo, se o outro está recebendo, não vai ter para mim, porque eu quero 100%, né? Eu quero atenção 100%. Então, se alguém se destaca, cadê eu? Eu desapareço e daí vem o desespero, né? E daí vem a vontade de sair dessa dor, de fazer alguma coisa para sair dessa dor, seja desdenhando o outro, seja julgando, mostrando que não é grande coisa e querendo fazer melhor do que ele para recuperar o meu lugar de superioridade em relação à pessoa. E aí eu fiquei olhando para isso e vendo como é interessante perceber essas etapas, né? Até então eu não tinha percebido isso tudo, essa cadeia inteira. Até porque o consciente só deixa aparecer aquilo que a gente dá conta. Então, a dor, o desamparo, o abandono, a criança ali magoada, ferida, assustada, fica tudo no inconsciente. Só vem para a consciência o que é aceitável para mim, que é a comparação, o julgamento, né, a competição. E eu achei muito legal, eu acho que a gente podia fazer isso, eu posso fazer isso mais. Usar
essa percepção mais. Pensando em inveja, você vai falar com vários profissionais, você vai ter milhões de explicações a respeito disso, né? E discussões a respeito da natureza da inveja, cada um vai dizer uma coisa, cada uma mais linda do que a outra. Mas eu lembro que eu falei com uma amiga há um tempo atrás, Tatiana, ela estava na Chapada e ela colocou uma foto linda numa cachoeira e eu olhei a foto e falei para ela, porra, Tati, não põe essas fotos assim porque eu fico com inveja. E aí ela disse, olha, Eduardo, eu vi o guia do Patchwork falando que a inveja nada mais é do que uma distorção do desejo de superação do eu superior. E aí eu achei aquilo, né, uma distorção do desejo de superação do eu superior, ou seja, tem uma parte minha que se inspira naquela outra pessoa, tem uma parte minha que quer transcender também naquela situação, mas por alguma razão, por várias razões, essa energia fica distorcida e eu vou para a dor ao invés de ir para a inspiração. E a gente pode escolher, né, quando alguma coisa leva a gente para a inspiração ou leva a gente para a raiva e para a dor, se a gente tiver consciência do que está acontecendo. Assim, se a gente olha para isso dessa forma, a gente tem mais percepção do que está tocando a gente, por exemplo, no Instagram. Então, se eu estou lá passando e vejo uma imagem que me deixa muito irritado, ao invés de eu ir direto para o ataque, né, para o julgamento, eu posso me perguntar por que é que essa imagem está me deixando tão mal? Por que eu estou ficando tão irritado com isso? Porque, como às vezes, se eu estou lá criticando uma pessoa porque ela está aparecendo muito, faz muita selfie, talvez isso signifique que tem uma parte minha que também quer ser vista e que eu não admito. Às vezes, se eu fico criticando alguém que está ostentando demais, talvez esteja uma parte minha que quer abundância na vida. E talvez não admite, né? Talvez até quer conscientemente, mas inconscientemente não sustenta. Então, é um exercício, eu achei um exercício maravilhoso que a gente pode fazer, olhar para as redes sociais com esse olhar dentro do corpo e perceber, tá, como é que isso me toca? Por que isso me toca assim? Qual é a inspiração que eu posso ter disso aqui? Qual é o desejo não satisfeito meu que está me levando a criticar o coleguinha, né? Sugiro que façam isso com rede social, experimentem se tiverem coragem e com carinho, óbvio, autocuidado, respirando e depois me conta o que aconteceu, tá? Beijo, obrigado.